É cada vez maior o número de famílias que decide não vacinar os filhos, principalmente no hemisfério norte. A comunidade científica alerta que essa tendência está causando o reaparecimento de doenças praticamente extintas, como a rubéola e o sarampo. Nós convidamos Valéria Paz, infectologista do Hospital Universitário de Brasília, para nos explicar por que é perigoso não vacinar. Olá, Valéria, muito obrigada por vir aqui ao Cidadania. E explica para a gente, então, porque muitas vezes a gente vê assim, as pessoas que não querem vacinar, que têm medo de efeitos secundários associados às vacinas, dizem que não há nenhuma comprovação de que é seguro dar aquela vacina, né? Tem algum fundamento esses medos, esses temores? Na verdade, não, né? Porque para uma vacina ela ser inserida para uso habitual na comunidade, são necessários muitos estudos amplos, controlados, muito bem desenhados, né? E nesses estudos isso já é avaliado. Se o benefício daquela vacina, ou seja, a proteção que ela confere, é maior do que qualquer risco que ela venha a apresentar. Então, isso já é previsto desde antes. Até para justificar o uso de uma vacina, essa diferença tem que ser muito grande, né? O benefício contra os riscos. Então, a gente garante, né, que quando uma vacina é incluída para uso, ela já passou por todos esses estudos. Agora, existem, às vezes, assim, a gente vê algumas vacinas que alertam quem tiver alergia a ovo, não deve tomar essa vacina, que aí é um caso específico, é só mesmo quem já tem aquela alergia comprovada que precisa se preocupar. São situações bem restritas e para vacinas específicas. Nesse caso, por exemplo, não seria para todas as vacinas, né? Então, é importante, assim, nas consultas, né, com o pediatra ou se for adulto, com o médico clínico ou ginecologista, sempre tirar essas dúvidas, né? Fazer o máximo possível para imunizar, porque qualquer risco é maior do que o agravo em si. E nesse caso, por exemplo, se a pessoa tem alguma alergia específica, existem outras opções, alternativas para se imunizar? Dependendo do tipo de doença, sim, né? Mas, por exemplo, um exemplo seria o influenza, né? A vacina da gripe, né? Então, no caso, não teria uma alternativa. Então, a pessoa teria que lançar mão de outras medidas, como, por exemplo, a higienização das mãos, uso do álcool gel, ou tentar, de alguma forma, evitar de se expor ao influenza. Mas, de qualquer forma, ela estaria ainda correndo risco, por mais que ela tomasse todos os cuidados. Assim, a melhor proteção é a vacina mesmo. Uma proteção. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia de falar assim, algumas pessoas que entram nessa onda, né, de não querer tomar as vacinas, né? Mas eu cuido da saúde, a minha imunidade é boa, então se eu tiver essa doença, ela não vai acontecer de uma forma grave, né? Mas a gente não tem um controle total sobre isso, né? A catapora, por exemplo, é uma doença que ela pode ser muito simples, né? Ela pode não ter nenhuma complicação, mas em algumas pessoas ela evolui de uma forma muito grave. Então, a gente não tem como saber antecipadamente qual vai ser o tipo de evolução que cada pessoa vai ter, né? E algumas doenças também, a gente diz que são de suscetibilidade universal. Ou seja, por mais que a pessoa cuide muito bem da sua saúde, tenha bons hábitos, tenha uma boa alimentação, pratique exercícios, da mesma forma aquela pessoa pode adquirir aquela doença, por exemplo, a hepatite B. Né? Então, realmente, assim, quando existe uma vacina, a gente realmente acredita de que ela deve ser utilizada. Agora, isso varia um pouco com a vacina para qual doença, por exemplo, né? Catapora, que você citou. Inclusive, assim, uma vez vacinado, se a pessoa teve a catapora, não vai ter de novo. É diferente, por exemplo, da gripe, da influenza, que teria que ser todo ano e que não é nem recomendada para todo mundo, né? Só crianças pequenas e já idosos que são quem tem o risco de ter uma complicação maior.
Na verdade, isso atende ao nosso protocolo nacional, né? Porque se nós fôssemos vacinar todas as pessoas, o quantitativo de vacina seria muito grande. Então, é definido como uma medida de saúde pública priorizar aqueles grupos de pessoas que têm um risco maior de ter a forma grave. Mas, por exemplo, não existe nenhuma contraindicação a uma pessoa que não pertence a esses grupos de tomar a vacina. Ela pode ser tomada, no caso, só não seria disponível na rede pública. E, ao mesmo tempo, também, se a pessoa seguir o calendário da rede pública, não quiser ir atrás de clínica particular, também não é tão problemático, já foi colocado no protocolo, porque justamente você avaliou quais são as mais importantes. Isso, é uma estratégia mesmo de saúde pública priorizar quem mais precise, né? Então, nesse caso específico do influenza, e a vacina tem que ser anual porque o vírus ele se modifica a cada ano. Então, isso é monitorado o tempo inteiro. Então, a gente sabendo quais são as cepas virais que estão circulando, a gente já inclui esse vírus na vacina do ano seguinte. Por isso que ela é anual. Para outras doenças, por exemplo, a varicela, uma, 2 doses, né, dependendo da idade, são suficientes. A hepatite B, na maioria dos casos, as 3 doses são suficientes e assim vai, né? Então, o nosso calendário nacional de imunização, ele já está previsto para dar uma proteção eficaz para todos. Agora, quando você fala assim, na maioria das vezes, porque existe uma variação? A hepatite B, por exemplo, mais ou menos 5% das pessoas não adquirem a proteção pela vacina e precisam repetir aquele esquema. Então, isso pode ser conferido por meio de um exame de sangue. Né? Mas isso não essa aferição, né, ela não é necessária para todas as doenças. Só para algumas específicas. Isso. Né? O Brasil, inclusive, tem um histórico, né, assim, até bastante antigo com relação à vacinação, né, à pesquisa, né? Oswaldo Cruz, hoje a Fundação, né, Fiocruz, né, assim, essas campanhas de vacinação, inclusive, foram muito importantes para melhorar a saúde mesmo da população, né? E atualmente, com esses movimentos anti-vacina mundiais, né, estão voltando algumas doenças que eram já consideradas erradicadas, né, como a gente falou, o sarampo e a rubéola. Porque como é que isso acontece? Se era considerado erradicado, como é que a doença volta? É porque pode ter a circulação do vírus, da doença, em outras partes do mundo. Né? Então, por exemplo, no momento, no Brasil, nós não temos circulação do sarampo e nem da rubéola, mas nós temos a circulação desse vírus na Europa. Então, pode acontecer de alguma pessoa ir para a Europa, passar férias, né? E hoje em dia a mobilidade das pessoas é muito, muito grande, muito boa e muito rápida, né? Então, rapidamente ela pode voltar, e se ela voltar com sarampo e quem estiver próximo a ela não estiver imunizado, né? Então isso pode desencadear a ocorrência de casos novos. O sarampo é um grande exemplo, né? Nós tivemos muitos casos ali na região Nordeste, ali perto da época da Copa das Confederações, da Copa do Mundo. O vírus do sarampo ele se circula muito fácil, ele é transmitido pela via respiratória, então não é preciso um contato íntimo com aquela pessoa. Então, na medida que eu tiver pessoas suscetíveis, próximos, aquela pessoa pode muito facilmente adquirir a doença. Então, mais uma vez, né, a imunização dá uma proteção que pode evitar um problema que pode ser muito sério. Que num caso semelhante com esse, se chegasse um turista né, infectado, de repente ainda não está sentindo sintomas, mas já está com aquele vírus, se todo mundo tiver vacinado, aí não tem problema. Encerra ali aquele ciclo da doença, né? Mas à medida que tem um caso, aí uma pessoa que não está imunizada, aquela pessoa, além de ter um prejuízo próprio para ela, dela própria adoecer, ela pode também contribuir para a disseminação do vírus, né? Porque algumas dessas doenças, por exemplo, 24, 48 horas antes de aparecer o sintoma, aquela pessoa já está transmitindo. Então, nem é intencional da pessoa transmitir, né? Porque quando a gente identifica a doença, a gente faz uma recomendação para que a pessoa fique em casa, para evitar ao máximo possível a circulação, né? Mas muitas vezes isso não é possível, né? Principalmente se ela não sabe ainda, né? Estava circulando sem saber, né? E agora, existem também, assim, uma porcentagem mínima, não sei, 1%,
que não funciona, que a pessoa é imunizada e não funcionou. Assim, estatisticamente, isso é pouco, é mínimo, mas quando você é aquela pessoa sorteada, é bem complicado, né? O que pode ser feito? Tem como descobrir se a vacina não funcionou para você? Isso é indicado, é interessante? Ou mesmo que ela não funcione nesses casos, muitas vezes ela já é capaz de evitar que a pessoa tenha uma manifestação clínica mais grave. Então, de qualquer forma, valeu a pena. Mesmo que ela adoeça, não vai ser uma forma tão grave. Isso, na grande maioria dos casos, né? Aí teria que ver a situação específica de cada caso, né? Por exemplo, se é uma pessoa que tem algum problema de imunidade, algum déficit imune, né? Ou alguma situação mais específica. Eu diria que isso não seria a rotina. Não precisa se preocupar com isso. Não, é pequeno o suficiente número para as pessoas ficarem tranquilas. Isso. Né, que não tem. E com relação, assim, existem vacinas feitas com o vírus vivo, o vírus mais debilitado, o vírus morto. E tem gente que fica um pouco preocupada. Vou injetar um vírus em mim ou num bebê pequeno. Né? Qual é o risco? Real desse tipo de procedimento? Mais uma vez, assim, quem sempre, se a pessoa tiver alguma dúvida com relação às vacinas, tire essas dúvidas numa consulta, né? Mas assim, de uma forma geral, isso já é estudado, né? Anteriormente, quando a vacina é feita a pesquisa sobre ela, né? Eu posso dizer que a grande maioria das vacinas que nós temos para uso hoje, elas não são de vírus vivo atenuado, né? Nós temos poucas vacinas de vírus vivo atenuado. Febre amarela, tríplice viral e a da varicela, né? São poucas, né? Mas esse vírus já foi atenuado justamente para ele não ser capaz de causar uma doença clínica. E, por exemplo, a vacina da poliomielite, que era de gotinha, tinha até o personagem, né, o Zé Gotinha, nas campanhas, e há pouco tempo, recentemente, foi trocado, né, o tipo de vacina. Isso é muito interessante, porque o uso da gotinha era interessante porque era a mesma via de transmissão da polio, então você já fazia uma imunidade local ali no trato digestivo, que era o mesmo local onde o vírus poderia entrar, né? Porque a polio se transmite pela via oral. Pela via oral. Só que começou a acontecer que a gente não teve mais casos de polio, passamos um longo período, e aí isso é monitorado, então isso é muito interessante observar que o Ministério da Saúde faz esse monitoramento, e a gente observou que aqueles pouquíssimos casos de efeitos colaterais que aconteciam, né, não estavam mais valendo a pena. Né? E aí eles decidiram, então não vamos mais usar o vírus vivo atenuado, vamos usar a vacina inativada. E aí foi essa modificação que aconteceu. Então, uma outra segurança que as pessoas podem ter é essa segurança do monitoramento, né, dos eventos adversos de vacina. Isso é de notificação obrigatória para o Ministério da Saúde, quando algum profissional da saúde identifica, e é uma segurança a mais, né? Então, se é observado o grande número de efeitos colaterais em determinada região, isso desencadeia um processo de investigação, né, para avaliar, né, o que está acontecendo. Mas porque essa vacina injetável, ela trazia mais efeitos colaterais? Não, a da polio, você fala? Não, a da polio, a diferença da vacina injetável é que ela não é mais o vírus vivo inativado. Então, por conta disso, aqueles poucos efeitos que aconteciam com o vírus vivo atenuado, eles deixariam de acontecer. Então os poucos que aconteciam era com a da gotinha. Era com a da gotinha. E com a injeção, apesar dos pais sofrem mais em ter que dar injeção nos bebês, mas tem menos risco de efeitos. Menos risco de efeitos colaterais, exatamente. Sim, e porque, inclusive na Califórnia, onde é bastante ativo esse movimento anti-vacina, né, voltou a polio, né, eles começaram a ter mais casos e parece que tem a ver até com os pais trocando as fraldas dos bebês, seria uma forma que estavam sendo contaminados, né? E isso seria um risco mesmo, se as pessoas param de se vacinar, é uma doença, porque ela só é considerada inativa porque as pessoas estão vacinadas, né? É isso que acontece. A polio é bastante interessante, porque a vacina que era a gotinha, né, oral,
Então, aquele vírus vacinal, ele passava por todo o trato gastrointestinal, desencadeava a resposta imune e ele ainda era eliminado nas fezes. A gente dizia assim, tinha uma imunidade de rebanho, né? Que às vezes até quem estava próximo ali, aquela criança, acabava entrando em contato com o vírus e poderia também adquirir a imunização, né? Agora, então, acontece muito isso, né? Como justificativa para não vacinar. Só eu não estou imunizado, todo mundo à minha volta está. Logo, ninguém que está ao meu lado vai transmitir a doença para mim. Só que se todo mundo pensar dessa forma, daqui a pouco um grande número de pessoas não vai estar vacinado e vai estar a comunidade toda suscetível da mesma forma. E é isso que está acontecendo, por exemplo, na Europa, que tem, assim, o Ministério da Saúde chegou a soltar uma nota, né, que da França, Itália, Alemanha, Bélgica, Bósnia, Geórgia, Cazaquistão, Romênia, Sérvia, Dinamarca e Ucrânia estão tendo surtos de sarampo e rubéola. Né, assim. Então, se você pensar quantos brasileiros vão para esses países, né? São muitos países, né? São muitos países da Europa, né? Então, inadvertidamente podem estar se expondo e se voltarem no período de incubação, né? Elas podem reintroduzir o vírus no país. E nesses outros países onde está tendo esse surto, não é comum, a população não é toda vacinada. Por isso que o nosso programa ele é tão elogiado, né, internacionalmente, porque isso é uma medida de saúde pública e o acesso é universal nas condições que estão no nosso programa, né? Então, não teria a justificativa de ninguém, eu não tive acesso à vacina. A vacina está lá, está disponível e é um direito, né, do cidadão. Então, a organização do sistema de saúde é diferente, né? Então, que esse é um modelo quase único, né, o brasileiro, dessa vacinação mesmo universal. Universal, assim. Independente, de fácil acesso, tem todos os postos de saúde, né, enfim. E atualmente ela é realmente universal, mesmo nos lugares mais afastados, digamos, né, na Amazônia, onde não tem estrada, só acesso de canoa, mesmo assim a população no geral é vacinada. Eu acredito que ainda é um programa, assim, que a gente não vê falar tanto, né, quanto em outras situações de saúde. Ainda existe um esforço muito grande, porque esse programa de imunizações, ele é vinculado à saúde básica, né, a rede básica de saúde, as unidades básicas de saúde. Então, junto com o clínico, junto com o pré-natal, junto com o pediatra que acompanha o crescimento e desenvolvimento, né, então, trabalhando dessa forma, o acesso fica mais fácil. E será que essa própria qualidade do programa, de atingir todo mundo e imunizar todo mundo, não acaba também ajudando as pessoas a relaxarem, né? Não conheço, nunca vi ninguém pegar pólio, né? Então, não precisa se preocupar com isso. Tem esse risco também? Assim, não deixa, né? Porque, por exemplo, recentemente nós tivemos os casos de febre amarela, todo mundo correu para os postos de vacinação porque era uma ameaça ali imediata. Então, mas na verdade isso não é o adequado, né? Até para a gestão dos insumos, né? Isso não seria o mais adequado. O ideal é acompanhar regularmente e tomar as vacinas no tempo previsto. Porque se for assim, no momento da emergência, sair correndo, tomar a vacina, pode não chegar a fazer efeito, né? Porque cada vacina tem um prazo específico. Isso varia de acordo com a vacina para a doença? Na verdade, eu não me preocuparia tanto a resposta da vacina. Mas o período, por exemplo, depois que você toma uma vacina, são em torno de 10 a 15 dias para você ficar efetivamente protegido. Então, se você deixar para todas as vacinas. Se você deixar ali para a hora da urgência, então você sabe que vai ficar mais aquele período após a vacina suscetível, né? Então, o ideal seria se antecipar. E um risco também que as pessoas, um temor, que acham que pode ter metais pesados, resíduos na vacina, isso tem algo? Não, isso não se confirma, são muitos boatos, né? Teve uma situação que foi bastante divulgada, mas até a pessoa que divulgou até recebeu uma punição, né, da revista que ela publicou, então não era uma publicação séria, né, que a vacina geraria autismo, que tem metais pesados, né, então não, a gente refuta essa hipótese, né,
é como eu falei, para justificar o uso clínico tem que ter muitos estudos e muitos detalhes. Por isso que demora tanto, às vezes, para desenvolver uma vacina, né? Então, quando surge uma nova doença, né, muitas vezes a gente vai, cadê a vacina, né? A vacina, por exemplo, agora contra a dengue, que está chegando, né? Agora nós não temos na rede pública ainda, mas já tem uma vacina disponível na rede privada, contra o Zika, né? Então, a gente quer uma vacina ali na hora da urgência, mas ela demora muito a chegar para todo mundo justamente por conta do grande número de estudos que precisam ser feitos. Precisa mesmo ver todas as possibilidades, né? E são muito rigorosos, né? Muito, extremamente rigorosos, porque eu não posso correr risco nenhum de gerar uma doença numa pessoa que está saudável. Então, é diferente de um medicamento. A pessoa já está doente e eu quero melhorá-la, né? Não, na vacina não. A pessoa está completamente saudável, então eu não posso gerar uma lesão naquela pessoa. E você citou um boato que se espalhou muito, que é essa questão do autismo, mas então as pessoas podem ficar tranquilas que não há risco, não há nada comprovado, foi bastante estudado e não tem essa conexão. Não tem essa conexão, né? Contra o HPV também surgiram outros tipos de boato, Sim, né? o HPV foi outro tipo de... Eu acho que o medo não foi nem tanto com relação à vacina em si, mas uma coisa cultural, né? Que tinha medo, que era para ser administrado para crianças pequenas e muitas famílias ficaram, né, com medo, não querendo. Imagina só, nós temos uma vacina que previne o câncer do colo do útero, que é uma das principais causas de doença, né, de câncer na mulher. Né? E aí, por medo de conversar com aquelas adolescentes, tinham muito medo de estimular o início da vida sexual, mas não é porque você vai conversar e você vai educar e dar uma orientação sobre o assunto que você vai antecipar o início da vida sexual. E você vê como é controverso isso, né? Uma vacina contra o câncer e eu não dou essa vacina por medo, por estigma, por outros receios que talvez não sejam assim tão válidos. E é uma coisa tão importante, inclusive até fora da rede pública, quem estava fora da faixa etária, né, tiver mais velho, que pode tomar também, né, se faz um exame e vê que não tem o vírus, ainda é possível fazer essa vacinação, mesmo quem já é adulto. Isso, até os 26 anos de idade ela é muito bem comprovada, tanto em homens quanto em mulheres. E tem a chance, inclusive, inicialmente eram só para as meninas, adolescentes, mas também estão sendo incluídos os meninos. Isso, porque assim, nem é tão frequente assim o câncer no pênis, né? Mas se você for pensar bem, também os meninos também podem transmitir para as meninas. Então não faria tanto sentido a gente vacinar só as meninas, a gente poderia dar uma proteção universal. E tem também o câncer do reto, o câncer de orofaringe, que também estão relacionados com o HPV. Então, a gente concorda que realmente deve ser vacinado todo mundo, mas que se tiver um grupo prioritário, seria as meninas. E jovens, justamente porque não tiveram exposição ainda ao vírus, né? Porque também, se já foi exposto, não adianta a vacina. Não necessariamente, porque assim, nós temos muitos subtipos virais, né? E aí, na vacina estão incluídos os dois mais frequentes que causam o câncer, e os dois mais frequentes de causar a verruga. Esse exame de investigar o tipo exato de vírus que a pessoa tem nem sempre está disponível. Então, a gente recomenda mesmo quem já teve alguma lesão, se for possível tomar a vacina, que tome, né? Até porque a imunidade gerada pela vacina, ela pode até contribuir de alguma forma para curar aquele HPV que ela já teve. Valéria, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Agradeço o convite. Eu conversei com a infectologista Valéria Paz sobre a importância da vacinação. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar de graça para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.